Eu cumprimento os amados e queridos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos vocês tenham uma excelente noite na presença do nosso Deus. Eu sou o pastor Jefferson Roque e em nome de Jesus eu já agradeço pela sua companhia. Receba a tua bênção, a tua cura, para a glória do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, eu peço a você que inscrevam-se neste canal, deixe o teu like para que os nossos vídeos sejam divulgados às outras pessoas. Isto é muito importante, no nome de Jesus Cristo. E clique no sininho para você receber as notificações quando colocarmos um novo vídeo. Amém, queridos? Mas graças ao nosso Deus, todas as noites, assim como o nosso Deus tem feito e está nos honrando, nós estamos reunidos a partir das 18 horas, todos os dias. Amém? Aleluia. Crie no teu coração, crie na tua vida este hábito de ouvir a palavra de Deus. E eu me sinto muito feliz de estar contribuindo para o reino do Senhor. Amém? E ninguém será desamparado, ninguém irá ficar desiludido, porque quem ama a Deus já é vencedor. Você vai receber a sua vitória. Amém? Você talvez pense, está demorando, mas não, amados. Deus está preparando a hora exata para te honrar. Aleluia. Então, a você que me ouve pela primeira vez, em nome de Jesus Cristo, sou o pastor Jefferson Roque e em seguida nós estaremos orando em agradecimento a Deus por todas as maravilhas e bênçãos que Ele fez e irá fazer. Amém. Eu quero estar hoje dizendo aos irmãos que mesmo servindo a Deus, mesmo buscando a Deus, e detalhe, mesmo tendo unção e poder de Deus, visivelmente os servos do Senhor, eles passam lutas e o Senhor vai dando vitória, e as lutas chegam e o Senhor vai dando vitória, né? As dificuldades não cessam e o Senhor vai dando vitória. Em outras palavras, enquanto estamos aqui neste mundo, a nossa vida será testemunho para a glória de Deus. Não adianta acharmos ou pensar algum momento que nascemos e até o último sopro de vida que habita em nós, ao último momento da respiração, nós iremos ficar em sombra e água fresca. Isto não é verdade. A palavra do Senhor nos vai nos mostrar que agora, a respeito aqui, eu quero nesses próximos vídeos falar um pouquinho sobre a vida de Elias, em nome de Jesus. Amém? Então aqui no capítulo 17, vamos pegar a partir desse início, 1 Reis, a partir do 17, aqui nos fala que Elias, ele compra uma briga terrível com Acabe e com a sua mulher Jezabel. Esses que reinam em Israel, eles são maus, são pessoas que estão maltratando o povo, roubando a nação e adorando a ídolos. Não está adorando o Deus de Israel. Quem é Israel? Vamos lembrar? Israel era o Jacó. Jacó é Israel. E Deus prometeu ao pai de Jacó, o Abraão, né? Lembra? Abraão, Isaac, Jacó. Deus prometeu a Abraão que a descendência dele seria grande na terra e todos receberiam o maná, a bênção, uma terra que mana leite e mel, se eles se mantessem fiel ao Deus único e verdadeiro. Então, de Abraão, que foi fiel, o pai da fé, passou para Isaac, que foi fiel, passou para Jacó, que foi fiel,
e passou para os seus filhos, que agora formaram as tribos, as 12 tribos de Israel, e muitos desses filhos geraram filhos, e muitos desses não foram fiéis, né? Até chegar nesta situação que a nação foi entregue a deuses estranhos, a ídolos, a imagens, a postes de escultura, de adoração. Eles falam os postes ídolos, não é? Então Elias, ele, vendo esta maldade que estava ocorrendo nesta nação, homens impiedosos, Jezabel, uma adoradora de Baal, ela manipulava a mente, a vida do seu esposo, o Acabe, e ele fazia tudo o que ela queria. Enfim, aonde há desordem, aonde não há liderança espiritual, as coisas elas tendem a dar tudo errado. Mas Elias, ele era um servo de Deus vivo, era o servo do Senhor, e ele lançou esta palavra contra Israel, dizendo que, de acordo com a palavra dele, não cairia chuva nem orvalho do céu, não cairia. E isso ficou seco de fato. A terra foi amaldiçoada. O castigo chegou ali para todos, para rico e para pobres. Chegou na casa, nas fazendas dos mais ricos e chegou nos vilarejos dos mais pobres. E o detalhe, Deus, ele sabia que isso iria acontecer com todos. Então é que nós aprendemos que às vezes, por causa de um ato de algumas pessoas, o pobre geme, o pobre padece, o pobre sofre. E amados, então depois dessa palavra, o Senhor, ele fala para Elias, para ele ir a leste de Israel e ele ficasse lá, escondido numa caverna, junto a um pequeno ribeiro, um córregozinho que passava por aquelas localidades. E lá o Senhor prometeu cuidar de Elias, e diariamente os corvos levavam pão e carne para Elias. Deus estava cuidando de Elias, e Elias bebia da água desse riacho. Olha bem, então, até o momento, a chuva havia parado, mas ainda a terra estava produzindo água, estava produzindo alimentos, porque havia uma reserva no interior da terra de umidade. Não é verdade? Havia ainda uma reserva das bênçãos que já tinha descido do céu, que era um acúmulo de água no interior da terra. No passar do tempo, aquele riacho secou. Você sabia que quando nós temos reservas, quando nós buscamos a Deus, imagine que você é uma terra que precisa de água. Eu sou uma terra que necessito de água. Afinal de contas, nós viemos da onde? Do pó. Nós viemos da terra. Então nós necessitamos o quê? De água para termos vida. E esta água que agora nós vamos falar que é a água do Espírito. Esta água agora que nós recebemos, que vem do céu, vem de Deus, é quando você ora. É quando você limpa os teus pensamentos, retira tudo que não presta e dá atenção àquilo que tem valor, àquilo que tem verdade, àquilo que tem apreço, àquilo que tem honra. Então você é regado por Deus. E quando você é regado por Deus, você recebe um acúmulo de unção sobre a sua vida e você tem uma reserva. Aleluia. Então você tendo uma reserva, você vai suportar um tempo
quando a adversidade chegar. Por isso que a importância, amados, de ouvir a palavra de Deus, orar e ouvir e crer com seus profetas. Não é qualquer pessoa que anuncia a palavra do Senhor, nosso Deus. Não é qualquer pessoa. São pessoas escolhidas por Deus. E nós temos que valorizar estes. Nós temos que valorizar os que anunciam a palavra do Senhor. Elias falou, não vai chover. Talvez alguém duvidou. Talvez alguém falou, não vai chover. Quem é esse para interferir na natureza? Quem é este aí para interferir nas leis naturais da terra? Mas o tempo passou e, de fato, não choveu. E Elias bebia da água do ribeiro e recebia pão e carne dos corvos. Só que chegou um momento, o ribeiro também secou. Aquele lugar agora não tinha mais água, não tinha mais comida, não tinha mais alimentação. Então, muitos já estavam até mesmo morrendo, animais morrendo. A terra estava seca, a terra estava morrendo. E eu pergunto, quais lá que clamaram? Quem clamou? Quem pediu misericórdia? Quantos correram atrás de Elias pedindo misericórdia? O texto aqui não nos fala. Só que existe uma palavra aqui que o nosso Deus falou. Elias, sai daí e vai para uma outra terra que você vai encontrar uma viúva e ela vai cuidar de você. Ela vai sustentar você. E Elias foi. A palavra do Senhor nos fala que Elias caminhou até esse local chamado Sarepta. E ele encontrou uma viúva, de fato. Olha como Deus não mente. Ele encontrou a viúva, mas não chegou lá e encontrou uma viúva rica. Deus falou que uma viúva iria cuidar de Elias. Vá lá, Elias. Mas Deus enviou Elias para uma pessoa também que estava passando dificuldade. E aqui, amados, nós aprendemos, eu aprendo. Não é a situação, não é a condição ou a posição financeira de alguém. Aqui nós aprendemos é quando Deus fala, a pessoa vai cuidar, a pessoa vai dar, a pessoa vai sustentar. Deus, ele dá o jeito. Porque é Deus que está dando a ordem. Quando Elias chegou, Elias falou com a mulher, me dê um pouco de água. Me dá uma jarra de água. E ela foi buscar a água. Então aquela mulher era pobre. Estava catando gravetos para fazer comida. Mas lá tinha água. Lá tinha a provisão de Deus, do céu. E ele bebeu a água. E Elias falou, me faça ou me dê um pouco de pão. Elias estava com fome. Só que a mulher também estava com fome. E o filho dela também estava com fome. Porque a fala dessa mulher chama muita atenção. Chega até doer o coração. Imagina a cena, você chegar num lugar enviado por Deus. Deus fala, essa mulher vai cuidar de você, vá lá. Quando você chega lá, você encontra uma mulher viúva, com um filho, e ela está catando gravetos. Aqui não está nem falando que ela tinha estoque de lenha, abundância de lenha. Ela estava pegando aqueles paus fininhos que nós encontramos às vezes à beira do caminho, os gravetos. E ela fala assim, eu juro por Deus, eu juro pelo Senhor, que eu não tenho nada em minha casa. Eu não tenho pão, eu não tenho bolo, eu não tenho nada para comer. Eu tenho apenas um pouco de farinha e de azeite, que eu irei preparar para mim e para o meu filho, e depois iremos morrer. Olha bem, amados, eu irei preparar para mim e para o meu filho, e depois nós iremos morrer. Deus não havia falado com ela, vai chegar um homem aqui assim, você faça comida para ele, porque eu vou sustentar você. Você faça comida para ele, eu vou enviar meu servo aqui, o meu profeta, e você prepara o bolo para ele, o pão para ele, e eu vou cuidar de você e do seu filho. Não, ela falou, eu juro, eu não tenho. Eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para me preparar, nós vamos comer e depois iremos morrer. Era só para aquele momento, o resto da comida. A região estava passando grande dificuldade e fome. Porém,
quando Deus fala ao profeta, Deus falou a Elias, Elias agora é boca de quem? De Deus. E Elias falou para a viúva: olha, eu sei que você tem pouca farinha e tem pouco óleo, pouco azeite, mas faça conforme eu estou falando, prepara o bolo e traz para mim aqui um pequeno bolo, primeiro para mim, e eu garanto, no nome do Senhor, que não faltará farinha na tua botija, não faltará o azeite, e vocês terão sustento durante toda aquela ou esta sequidão. E sabe o que a mulher fez? Ela não olhou para ela e não olhou mais para o filho dela. Ela acreditou na palavra do profeta. Ela fez o pequeno bolo que ela poderia ter dado para o filho dela, ela deu para o profeta. E o profeta comeu. O profeta recebeu a honra. O profeta recebeu a honraria. A oferta foi dada para ele, porque ela creu na palavra dele, a um homem que ela não conhecia. Você entende? E tudo aconteceu conforme a palavra que Elias disse. Deus sustentou todos eles no tempo da sequidão. Não faltou farinha na vasilha e não faltou azeite na botija. Aleluia. Tudo bem até nesse momento. Mas aqui a palavra do Senhor nos fala que ocorreu que o filho da mulher adoeceu e foi ficando fraco e morreu. Agora essa mulher, amados, ela chega para Elias e fala que Elias chegou ali para acusá-la de pecado, ou o pecado dela ter sido revelado e ela perdeu o filho. O filho era a pessoa que ela mais amava. O filho era a pessoa que ela mais queria bem. O filho desta mulher, para ela, era o grande tesouro dela. Ela queria ver o filho dela saudável, forte, feliz, porque ela amava o seu filho. Mas o filho morreu. Aqui nos mostra, mais uma vez, em nome de Jesus, a humildade e o poder de Deus agindo, andando lado a lado. Elias fala: me dê seu filho. E ela deu o filho morto. Ela entregou o seu filho morto. Elias levou esse filho para a parte de cima da casa, no quarto, na parte superior, aonde eles estavam hospedados, de acordo com a palavra do Senhor aqui. E ele fala: Senhor, eu cheguei aqui, essa criança agora está morta, traga à vida novamente essa criança. Elias orou, você entendeu? Olha que Elias orou. E a palavra do Senhor nos fala que ele deitou-se por 3 vezes sobre aquela criança. Aqui nós não sabemos a idade, mas ele orou e deitou-se sobre ela e pediu: Senhor, traga a vida, dá a vida a essa criança. E Deus ouviu a oração de Elias e a criança voltou a viver. Aleluia. Olha, quando nós aprendemos com a palavra do nosso Deus a importância de orar, a importância de ouvir a mensagem para entender todo o contexto. Porque não é igual nós falamos: vamos orar. Não, vamos entender a posição, deixar a verdade entrar no nosso coração, deixar a verdade entrar na nossa mente, deixa a verdade entrar na tua mente. Ame, se agrade do Senhor. Ouvindo a palavra do Senhor, você passa a adorar o Senhor e acreditar nos milagres. E Elias agora pega esse filho desta mulher e entrega a ela. E ela diz: agora verdadeiramente sei que você é um homem de Deus. Amados, ela já tinha experimentado e visto o poder de Deus na vida de Elias quando ele falou: me dê um pedaço de bolo primeiro, e não vai faltar farinha na tua casa nem azeite. Você vai ter alimento todo dia. Você vai ter farinha para fazer bolo, para fazer torta, para fazer, seja o que alimento que eles faziam na época, eu não sei. Mas agora ela fala: agora eu sei que você é um servo de Deus. Porque o filho estava morto e voltou. Então, amados,
Existem milagres sobre milagres e existe fé sobre fé. Até um certo momento ela acreditava que ele tinha unção, que Deus falou, mas agora quando ele viu a morte sendo expulsa do filho, ela viu o filho voltando vivo, o Elias entregando ela o filho, ali ela constatou que para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada difícil para que Ele venha te ajudar, me ajudar. Não há impossíveis para o nosso Deus. Mas é necessário que a gente creia que Deus está usando as pessoas. Nós temos que acreditar que Deus está usando a minha boca nesta hora, em nome de Jesus, profetizando vida sobre a tua casa. Acredita em nome do Senhor Jesus Cristo que Deus está agindo agora neste momento na minha vida e te abençoando, expulsando todo o mal, expulsando essas brigas terríveis, essas doenças terríveis, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus está agindo. Você compreende? Então aqui houve uma história que o profeta disse: não choverá. Mas ele também foi atingido pela seca. Ele também estava junto com aqueles que passaram a dificuldade. E Deus sustentou ele um tempo e falou: agora vai para um outro local. Uma mulher vai te sustentar. Chegando lá, não era uma mulher rica. Porque se ele chegasse lá e fosse uma mulher rica, sustentando com muitas posses, com muito gado, uma casa boa, muito leite, muita água, muitas frutas, aí era simples demais. Mas Deus quer mostrar aqui um milagre, é milagre sobre milagre. Quem não tinha, teve para ajudar. Ela não tinha, e ela teve para ajudar quem também não tinha, que era o profeta Elias. Agora, o profeta Elias, que não tinha, na unção do Senhor, profetizou vida sobre a vida dela, e ela que não tinha, passou a ter todos os dias. Quem não tem, passa a ter. Quem ajuda a obra de Deus, quem ajuda os servos de Deus, passa a ter todos os dias. Deus, Ele abre os céus, Ele abre as janelas, Ele derrama as bênçãos sem medidas, em todas as áreas. Ela não teve um milagre somente financeiro. Ela não teve o alimento, que é a coisa mais importante que nós temos na nossa vida, dentro da nossa casa, é ter saúde, é ter o alimento, aleluia. Mas agora ela constatou que a vida do filho dela era maior do que ter farinha todo dia, que ter azeite todo dia. A vida do filho dela, na vida dela, para ela, era algo mais importante. Era a alegria da vida dela. E quem proporcionou isso? Deus, por meio do profeta Elias. O profeta Elias, agora, em nome de Jesus, ele vai ter uma nova jornada que nós iremos contar nos próximos episódios. Amém, queridos? Eu peço a você que se inscrevam neste canal, deixe o teu like, em nome de Jesus, receba a paz do Senhor, clique no sininho, você receberá as notificações. E em nome de Jesus, se você assim puder, faça uma oferta de amor para esta obra. Amém? A chave Pix está na descrição deste vídeo. É momento de oração, nós vamos falar com Deus. Aleluia. Graças a Deus. Se você puder, dobre o seu joelho, em nome de Jesus. Bondoso Pai e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo, assim como o Senhor agiu na vida, Senhor meu Deus, desta viúva, assim como o Senhor agiu na vida do profeta Elias, ó Pai, neste tempo onde faltou água, faltava comida, meu Deus, em nome de Jesus, era tempo de sequidão. Mas o Senhor, meu Deus amado, usou o teu servo, e aonde os teus servos estão, Pai amado, por meio da palavra, a palavra profética, Senhor Deus, aonde a morte, Senhor Deus, a vida reina, aonde há, meu Deus, miséria, Senhor, a prosperidade reina, aonde a tristeza, Senhor Deus, a alegria reina, aonde a dor, meu Pai amado, a unção, a alegria, a paz, o amor está reinando. Nós profetizamos em nome de Jesus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, que toda obra, toda cilada do diabo, de Satanás seja jogada por terra agora, no nome de Jesus Cristo. Traga, Senhor Pai amado, unção, amor, alegria a estes corações. A quem não tem, passa a ter, Senhor Deus. Aquele que não tem, passa a receber em nome de Jesus. Que teus servos, meu Deus amado, acredite, Senhor Deus,
nas pregações, que os teus filhos, meu Pai, acreditem nas ministrações, que teus servos, meu Pai, acreditem na tua palavra, Senhor Deus, em nome de Jesus, que teus servos, meu Pai, acreditem, Senhor Deus, por meio desse que lhe fala, desse que está profetizando agora, em nome de Jesus, ó Pai. Eu coloco a minha vida, Senhor Deus, na disposição do Senhor e na autoridade que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda dor, todo mal, tudo que não presta, tudo que não te louva, saia em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor, Pai, habite nesta vida, habite em nossa casa, habite em nome de Jesus Cristo em nossos corações. Guia-nos, ó Pai, seja o nosso orientador, guia o barco da nossa vida, Pai. Tome o leme nas tuas mãos, ó Deus. Leva-nos em nome de Jesus aonde o Senhor assim desejar. Leva-nos, ó Pai, porque acreditamos que o Senhor nos conduz a um lugar melhor, a um lugar de paz e de vida. É em nome de Jesus Cristo. Abençoe essa noite e nos dê o descanso. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amados irmãos, tenham todos uma excelente noite e até amanhã, em nome de Jesus Cristo, se assim o nosso bom Deus permitir. Amém?